Deus, como pastor presidente desta igreja, eu estou orando, abençoando a vida do pastor Hernani, nosso companheiro, conhecido dessa igreja. Que ele seja, Senhor Deus, a tua boca, que ele seja instrumento nas mãos do Senhor nesses dias. Oramos e abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, como todos os anos. É ver o pastor Doani, a pastora Sumaia. Falei certo agora? Todo ano eu erro, esse ano eu acertei. E que bom, irmãos. Trago aqui um abraço mais uma vez da minha esposa, do meu filho Gianluca, da minha filha Isabela, que vai fazer 3 anos, e da nossa comunidade, a comunidade Preciosa Graça. Amém? Passar para você agora, antes de ler o texto, o nosso cronograma desses 3 dias. Todos os dias nós vamos ter essas 2 ministrações. Hoje, amanhã e terça nós vamos trabalhar curas e libertação. Em um dos dias, um dia cura, outro libertação, ou talvez os 2. Hoje especificamente, no final da reunião, antes do final, eu quero liberar cura, milagres. Sabe, irmãos, eu tenho visto Deus fazer coisas fora de série. A última vez eu estava pregando na igreja, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é uma igreja do pastor Silas Malafaia. Eu acho que até foi colocado na internet esse milagre, não sei se alguns irmãos viram, de uma menina cega, que nasceu cega de um olho, aparentando uns 10 anos de idade. Alguém chegou a ver esse milagre? E assim, aquele milagre daquela menina foi tão espetacular, porque eu não ia orar, eu estava terminando a oração. E a menina subiu, e eu fui lá e falei: e você? Ela: eu estou aqui para ser curada, eu tenho fé que eu vou enxergar. E a menina foi curada na hora. Então, é um ano muito diferente. Deus tem feito assim milagres impressionantes, mas não só milagres físicos. Talvez você não é cego, não é surdo, talvez você não tenha nenhum problema físico, mas talvez o milagre na sua vida é tão grande quanto um cego enxergar. Talvez o milagre no seu casamento, nas suas finanças, é tão grande quanto um paralítico andar. Nós vamos viver aqui dias de milagres. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Amém. E o centro da mensagem, todo ano quando eu venho aqui, eu prego um só tema, em 3 mensagens. Esse ano eu quero falar sobre graça, favor e merecido. Bom, vamos ler a Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versos de 5 a 11. Vou falar hoje então sobre favor e merecido, graça. Eu quero que você se prepare, porque nós vamos mergulhar talvez no tema mais profundo da Bíblia que você já viu. Você vai ouvir aqui hoje uma das coisas mais radicais da Bíblia, que se chama graça, mais conhecido na Bíblia como o escândalo da cruz. E Paulo começa assim dizendo: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deixa congelado o texto, nós vamos passando versículo por versículo. Aqui, volta, deixa congelado o texto anterior. Aqui nós já temos o coração da graça. Como você sabe o que é graça e o que é lei? Graça é favor e merecido. Lei é favor merecido. Como eu sei o que é graça e o que é lei? Lei é: faço mal, recebo mal, faço bem, recebo bem. Graça é: apenas dependa. Como que nós entendemos graça e lei nesse contexto? Tudo que eu tenho que fazer para agradar a Deus é lei. Tudo que eu faço primeiro e Deus depois é lei.
tudo que Deus faz primeiro e eu depois é graça. Na lei eu faço primeiro e Deus responde. Na graça, Deus faz primeiro e me capacita a fazer depois. Deuteronômio 28, no versículo 1, temos aqui um contexto da lei. Se me obedecerdes, se guardardes todos os meus mandamentos, todas essas bênçãos eu te dou. Isso é lei. Tudo que eu tenho que fazer primeiro e Deus depois é lei. Tudo que Deus faz primeiro e eu depois é graça. Quem entendeu? Agora que nós já sabemos a regra para entendermos lei e graça, preste atenção, vamos continuar o texto. Não que sejamos capazes. Aqui está falando do que então? Do que está falando aqui? Não que sejamos capazes de alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Qual é o nome disso? O que eu acabei de ensinar? Qual é o nome disso? Graça. Tudo que começa com Deus é graça. Tudo que começa comigo é lei. Entendeu? Agora olha o próximo verso, preste atenção. O qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança. Escute bem, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando nos traz aqui a nós o ensino profundo do que nós chamamos de graça, ele começa assim dizendo: ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, novo pacto, nova aliança, novo pacto, novo testamento, novo mandamento, é o termo que se dá para a graça. Velha aliança, velho pacto, velho testamento, é o termo que se dá para lei. Paulo diz que nós somos capacitados para sermos ministros da nova aliança. Aprenda uma coisa aqui agora: Deus nunca vai abençoar, Deus nunca vai capacitar, Deus nunca vai prover ministros da velha aliança. Paulo diz que só existe capacitação, só existe bênção, só existe provisão de Deus para quem é ministro da graça. Leia de novo agora, vamos ler em voz alta. O qual nos capacitou para sermos ministros do novo pacto. Ou seja, eu só sou capacitado para uma coisa: para ser ministro da nova aliança. Não existe bênção, olha para mim, não existe bênção, não existe capacitação, não existe provisão de Deus para ministros da velha aliança. Agora, no que se constitui a nova aliança? Ela é fundamentada em quê? Paulo vai dizer: essa nova aliança não é da letra, mas é do Espírito. Diga, não da letra, mas do Espírito. Você já viu a diferença? Paulo diz: eu sou capacitado para ser ministro da nova aliança, não da letra, porque lá no Velho Testamento você é capacitado pela lei, pela letra. Ele diz: não da letra, mas do Espírito. Aí vem a famosa frase que todo mundo usa: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha para mim, nós temos aí centenas de alunos no Brasil inteiro pelo nosso Instituto, Instituto de Sabedoria e Graça, e todo ano vem novos alunos. Você pode ser aluno a partir de hoje, é um IAD, um ensino à distância. Você entra, você começa o seu módulo na hora que você entra. Escuta, todo ano quando vem novos alunos, chega alunos e dizem a mesma coisa: pastor, quase não fiz, porque minha mãe, meu pai, meu pastor, seja lá quem for, diz que não tem que fazer teologia, porque a letra mata.
e o Espírito vivifica. Ele te falou? Então eu não tenho que... Você já viu aquele ditado, irmão? Quem fica lendo muita Bíblia fica doido? Quem já ouviu isso? Rapaz, veja, Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como que alguém pode ficar doido lendo a Bíblia? Agora escuta: qual é a letra que mata? E qual é o Espírito que vivifica? Será que Paulo está falando que a letra que mata é a letra da Bíblia? É a letra do conhecimento? É a letra do entendimento? Preste atenção. Ele diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Qual é a letra que mata? Vamos ver, próximo verso. Olhe bem. E se o ministério da morte, gente, olha o termo, ministério da morte, foi gravados com letras em pedra. Ei, o que foi gravado com letra em pedra? O que foi gravado com letra em pedra? Responda, igreja. A lei. Então qual é a letra que mata? E ele chama a lei, logo no início, ministério da morte. Eu te disse, eu vi coisa radical aqui. Olha como ele começa: e se o ministério da morte foi gravado com letras em pedra. Querido, olhe bem para mim. Eu esqueci de fazer essa pergunta aqui no início, mas eu sempre faço e quase todo mundo cai. Normalmente eu pergunto: quem aqui crê que você tem que obedecer os 10 mandamentos? Vou fazer a pergunta. Até que te prove ao contrário, a sua maior riqueza é a sua opinião. Mesmo errada, é sua, não te provar o contrário. Quem aqui crê que você tem que obedecer os 10 mandamentos? Levanta a mão. É isso aí, eu gosto de gente assim. Levanta a mão bem alto. Você guardou o sábado ontem? Deveria estar no inferno no domingo. Porque lei é assim: faço mal, recebo mal, faço bem, recebo bem. Quem descumpre tem que ser apedrejado. Se você crê que tem que obedecer a lei de Moisés, você deve vender seus filhos quando tiver em dívida. Você deve apedrejar pessoas pegas em flagrante pecado. Não são apenas 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são só os títulos. São 613 mandamentos que advêm dos 10 mandamentos. Não dá para você cumprir 9 mandamentos, 8 mandamentos, 5, tem que cumprir 613 mandamentos. É possível? Responda. É impossível. Agora escute bem. Paulo aqui literalmente está chamando a lei que veio com Moisés de ministério da morte. Eu sei que a sua cabecinha vai dar uma bugada. O tico-teco vai ficar batendo. Mas aguenta aí, porque o que você vai ouvir vai transformar a sua vida a partir daqui de dentro. Quem crê nisso, diga amém. Então escuta. Por que a lei de Moisés é chamada de ministério da morte? Escuta. A graça é chamada de ministério da vida, e a lei de Moisés de ministério da morte. Por favor, já voltamos aqui em alguns minutos. Veja João capítulo 1, no versículo 17. Vamos fazer um paradoxo entre a graça e a lei de Moisés, porque a maioria de nós usamos o termo "estou na graça", mas nem entendemos. Quando você falar, você tem que entender, porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Olha lá o texto, João 1:17. Evangelho: porque a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Presta atenção. Graça
graça e verdade não são antagônicos. A verdade não está do lado da lei, a verdade está do lado da graça. Não está dizendo que a lei veio junto com a verdade, está dizendo que a lei foi dada e a graça e a verdade vieram juntos. Então tem gente que diz assim: eu amo a graça, mas tem que ter a verdade. A verdade está do lado da graça, irmão. Não é verdade e graça, é a graça e verdade no mesmo pacote. Agora escute bem: nós estamos na lei, não na de Moisés, porque graça é lei, mas não a de Moisés. A lei de Moisés é uma coisa, a nossa lei é outra coisa. Romanos capítulo 8, no versículo 2, por favor, veja aí na sua Bíblia. Romanos 8, no versículo 2. Vamos ler em voz alta, todo mundo? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo. O que veio com Cristo, gente? Acabamos de ler. O que veio com Cristo? A graça. O que veio com Moisés? O que veio com Cristo? Então, a lei do Espírito e da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei da morte que acabamos de ler? A de Moisés. Qual é a lei da vida que acabamos de ler? A de Cristo. Agora preste atenção, perceba o seguinte: a graça é chamada de lei de Cristo, os 10 mandamentos é chamado de lei de Moisés. Eu vou dizer de novo: graça não é viver batendo as asas dizendo sou livre e não tenho que obedecer regras. Graça é viver na lei de Cristo. Os 10 mandamentos é viver na lei de Moisés. Quando eu tenho Jesus, eu vivo na lei de Cristo. Por que a lei de Moisés é chamada de ministério da morte, como vemos ali, e a graça de ministério da vida e do Espírito? É simples, porque a lei governa homens espiritualmente mortos e a graça governa homens espiritualmente vivos. A lei governa quem não tem Cristo, a graça governa quem tem Cristo. Quem tem Jesus é governado pela graça. Quem não tem Jesus é governado pela lei mosaica. Quem está morto espiritualmente é governado pelo ministério da morte. Quem está vivo espiritualmente é governado pelo ministério da vida. Quem está entendendo até aí? Porque se você não entende isso, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar misturando lei com graça. E quando você mistura a lei com a graça, você anula a graça, não a lei. Vou te dizer uma coisa: qual é o perigo de estar na lei estando vivo espiritualmente? Vamos ler alguns textos. Quem está comigo? Gálatas capítulo 3, por favor, no versículo 10. Gálatas 3 e 10. Olhe bem para mim. Sabe, irmãos, até na igreja que eu sou pastor, eu já perdi gente para adventista. Sabe por quê? Eles ficam com um canal o dia inteiro ensinando você que quem não guarda a lei vai para o inferno. E eles dizem que especificamente o 4º mandamento deve ser cumprido. Qual é o 4º mandamento? O sábado. Aí você fala: mas pastor, eles são muito inteligentes. Claro, todo doutor da lei é inteligente. Os fariseus também eram. Mas escute o perigo. Eu quero que você leia a Bíblia e entenda
entenda o que é graça e o que é lei. Olha o que diz a Bíblia: pois todos quanto são das obras da lei estão debaixo. Mas você me diz que tem que guardar o sábado. Sou eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Primeira coisa, você precisa entender da gravidade de ser um cristão tentando cumprir a lei de Moisés. Primeiro, está debaixo de maldição. E por que está debaixo de maldição? Continua o texto. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas essas coisas para cumprir a lei. Percebe? A lei são 603 mandamentos. Se você descumprir você fica debaixo de maldição. Então Paulo diz: ninguém consegue passar a vida sem descumprir o mandamento. Então fica debaixo de maldição. Quer mais? Quer mais ou não? Ou podemos parar aqui? Então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Segundo problema de não interpretar a obra da cruz e viver querendo misturar lei com graça. Vamos lá em voz alta, todo mundo junto. 1, 2, 3, valendo. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu em vão. Segundo problema de praticar a lei estando na graça, anula a graça. Cristo morreu em vão para você. Tem igreja aí, gente, um judaísmo assustador. Assustador. Tem igrejas, pastores, muitos voltando a guardar o sábado, os rudimentos da lei, dizem que é profético. Tem igreja dando aula de hebraico, pastores amigos meus, na hora da oração não se ora mais, eu digo, só tem que orar em hebraico, porque hebraico é uma língua santa. Irmão, vai se catar, irmão, vai pintar macaco, rapaz, vai ver se eu estou na esquina. É assim que crente xinga. Ou então briga de crente é briga teológica, vai te converter, você é um mundano, carnal, assim, né? Olha lá, eu acho que é. Mas olha o que o texto diz: eu não anulo a graça. Porque se a justiça vem pela lei, se eu tenho que ser aceito por guardar o mandamento, porque eu sou bom, porque eu faço isso ou faço aquilo outro, se eu tenho que ser aceito por Deus, porque eu sou um bom crente, Cristo morreu em vão. Se eu sou um bom crente, eu não preciso de Cristo. Entendeu o que eu disse? Eu só preciso de Cristo porque eu sou mau. Quer ver um outro problema? Está comigo ou não? Vamos lá ou não? Você já ouviu aquele negócio antigamente? Dizia assim, ó: fulano desviou, caiu da fé. Quem lembra disso? Ou então o termo é: caiu da graça. Quem lembra disso? Rapaz, meu pai dizia isso mais: ih, fulano está bêbado, caiu da graça, caiu da fé. Gente, ser crente na igreja do meu pai é um exercício, um contorcionismo espiritual que ninguém merece. Meu pai é uma benção, mas de um legalismo absurdo, culto todo dia. Não por causa do culto, mas na época, o culto terminava 11 horas da noite, a gente só tinha que acordar 5h30 para ir para a escola, a gente tinha que culto todo dia, 5 meninos, 5 crianças. Aí dormia na igreja, meu pai mandava os diáconos acordar a gente, com biscão. E a gente falava assim: resistir os diáconos, eles fugirão de vós.
Presta atenção, olha aqui para mim. Gálatas capítulo 5, no versículo 4, vai dizer o que é cair da graça. Olha para mim, cair da graça não é quando você cai em pecado. Cair da fé não é quando você desvia. Cair da graça é muito mais sério do que alguém que cai em pecado. O que é cair da graça? Qual é o outro problema de não estar na graça e viver na lei? Lê em voz alta, todo mundo. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei. O que é cair da graça? Responda para mim. Cair da graça é o crente que está na graça, mas quer viver pela lei. O cara que cai em pecado, ele fica muito mais disponível da graça do que o religioso. Porque aonde abundou o pecado, e aonde abundou a religião, não superabunda a graça. Você está entendendo o que eu estou falando? Cair da graça é estar vivo espiritualmente, ter Jesus, mas querer ficar cumprindo as obras e as práticas da lei. E lei, gente, não é só falar eu cumpro a lei. Lei é um estilo de vida. Graça também é um estilo de vida. Graça é lei. Lei é lei. Só que graça é a lei de Cristo. A lei é a lei de Moisés. É certo o crente dizer que não está na lei? Não é errado. Ele não está na lei de Moisés. Ele está na lei de Cristo, que é a lei do Espírito e da vida. Nós já vamos falar sobre isso. Olhe para mim. Primeiro problema de estar na lei: está debaixo de maldição. Toda vez que eu falar, você fala misericórdia. Primeiro problema de estar na lei: está debaixo de maldição. Segundo problema de estar na lei: Cristo morreu em vão para ele. Não, mas o resto está com tirice? Está deprimido, cansado? Terceiro problema de estar na lei: caiu da graça. Já aumentou 5, irmão. Quarto problema de estar na lei: Romanos 3, versículo 19. Sabe que eu fui fazer um debate com um teólogo adventista. Todo mundo diz que eles são indebatíveis, porque são muito inteligentes. Não existe inteligência contra a revelação, gente. A revelação supera a inteligência. Eles são inteligentes, mas não têm revelação. Eu só citei esses textos. Sabe como é que terminou? Ele fechou a Bíblia e disse: eu volto. Estou esperando. Próximo problema de quem está vivendo na lei: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que se cale toda a boca. Olha o propósito da lei: para que toda a boca se cale e todo mundo fique debaixo do juízo de Deus. Todo mundo que está na lei está debaixo de juízo. Então vamos lá. Primeiro problema que está na lei: está debaixo de maldição. Segundo problema que está na lei: separa-se de Cristo, anula a graça. Cristo morre em vão para ele. Terceiro problema está debaixo da lei: cai da graça. Quarto problema está debaixo da lei, gente, presta atenção: fica debaixo de juízo. Por que fica debaixo de juízo? Porque toda vez que ele descumpre a lei, ele suscita o juízo de Deus sobre ele. Quinto problema de estar debaixo da lei: esse é o pior. Eu acho que todos são piores, mas esse é cruel. Romanos 4, versículo 15. Nós já aprendemos aqui que Deus só abençoa, Deus só provê, Deus só capacita ministros da graça. Agora estamos aprendendo por que não podemos viver debaixo da lei estando em Cristo. Olha o quinto problema. Leia em voz alta:
tem a lei, é o descumprimento dela. Por que que o Deus do Velho Testamento, especificamente da lei, se ira muito? Responda você, essa é fácil. Porque eles sempre desobedecem a lei. Então agora deixe-me te explicar uma coisa. Olha para mim, deixa esse texto, vamos abrir um parênteses aqui no sermão. Por que que Deus mandou a lei então, gente? Qual foi o propósito da lei? Se a lei mata, se a lei é ministério da morte, então a lei é pecado? Não, eu vou deixar o próprio apóstolo Paulo responder essa pergunta a você. Qual é o propósito da lei? Se foi o próprio Deus que escreveu. A lei é santa, a lei é boa, nós que somos maus. Então escute, antes de eu te dar o texto, vou dar o texto, você põe Gálatas 3:19, olhe para mim. A lei não veio para melhorar as pessoas, é o contrário, a lei veio para piorar as pessoas. Essa é a missão da lei. Olha para mim, a lei veio para condenar, a lei veio para apontar o que a pessoa tem de pior. Sem lei ninguém sabe que ele não presta, sem lei ninguém sabe que está perdido, sem lei ninguém vai saber que existe inferno, sem lei ninguém vai saber que Deus julga todos, sem lei ninguém vai clamar pela graça. É a lei que aponta quem eu sou. A lei é um espelho, e a hora que eu olho para a lei, ela diz: pecador, depravado, caído, miserável. É só isso que ela faz e mais nada, acabou, é a missão dela. Por isso que ela mata, ela revela o que tem de pior em mim. A lei revela o pior de nós, a graça o melhor de nós. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. A lei e a graça são irmãos com missões diferentes. Vou te explicar, vamos ler Gálatas 3:19. Paulo responde a sua pergunta, a Bíblia se responde com Bíblia. Para que serve a lei? Vamos responder na Bíblia? Foi acrescentada, repita comigo. De novo. De novo. Opa, se você precisa acrescentar algo é porque não está nos originais. Você acabou de ler comigo que a lei não é um plano original de Deus. Ela foi acrescentada. E por que que a lei foi acrescentada? Por causa dos pecados. Por isso que é a lei do pecado. A lei lida com o pecado. A lei não tem nada a ver com o pecador. Por isso que lei não transforma pessoas, lei não produz temor, lei não produz santidade, porque a lei não lida com o pecador, ela lida com o pecado. A graça não lida com o pecado, a graça lida com o pecador. São missões diferentes. A lei veio por causa do pecado, a graça veio por causa do pecador. Mas eu quero ouvir um amém, mais um amém empolgado. Diga amém. Amém. Agora, por que que a lei veio? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Veja, a lei tem um tempo, ela tinha um tempo para cumprir, até que viesse o descendente. Vamos ler a Bíblia. A quem a promessa tinha sido feita, foi ordenada por meio de anjos, falando da lei, pela mão de um mediador, que é Moisés. Olha o propósito da lei, continua, verso 20. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Deus deu a lei por intermédio de Moisés, o mediador. Continua. E a lei então é contra as promessas de Deus? Então a lei é má, gente? Não. Por que que ela veio? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, salvar,
justificar, produzir santidade, produzir temor, na verdade as pessoas seriam salvas pela lei. Sabe qual é o problema dessa geração? Nós temos uma ala dentro da igreja que acha que está na graça, mas não está. Uma outra ala que mistura a graça com a lei, anula a graça, vive pela lei. E uma outra ala que de fato está na graça. São 3 tipos de gente na igreja. Por isso que nós vivemos numa crise terrível, porque a maior crise da igreja global hoje é não interpretar a graça. A graça é entender primeiro quem Deus é e depois quem eu sou. Graça é saber a natureza de Deus em Cristo e a minha natureza em Cristo. Então a graça revela posição e condição. A minha posição, estou reinando com Cristo. A minha condição, sou nascido de novo, sou a justiça de Deus em Cristo, sou uma nova criatura. Quando você não identifica a graça, você passa a viver uma vida de fracassos. Uma hora você está bom, uma hora você está ruim, você não desfruta do que Deus tem para você, porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Por isso que eu estou aqui para dizer uma coisa a você, não por pretensão minha, mas um novo dia está raiando para você. Algo novo está vindo sobre nós. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Então vamos entender isso. Continua o texto. Rapaz, vigia, vaso. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. Então olha para mim. Esses dias o meu filho me perguntou: pai, o que é revelação? Eu parei para responder. Falei: meu Deus, o que eu falo? Filho, revelação é quando eu estou lendo a Bíblia, a letra fica gigante e bate na minha testa. Tá! Ele, hã? Vou te explicar o que é revelação. Revelação é quando você entende. Simples assim. Revelação é quando você lê e entende. Eu estava lendo esse texto, Gálatas 3:8, escuta, no hotel. E eu gosto de ler a Bíblia em espécie, e fico lendo para lá e para cá. E eu leio em voz alta, porque eu gosto de decorar. Tudo que eu leio eu decoro. E eu fico lendo. Daqui um pouco, quando eu li Gálatas 3:8, eu, uau! Joguei a Bíblia na cama e falei: yes! Uhul! Eu não sei se você vai entender igual a mim. Gálatas 3, versículo 8, porque é um dos textos mais reveladores da Bíblia que você já leu. Olha o que diz Gálatas 3, versículo 8. Vê que eu venho falando 3 minutos antes, né? Diz assim, ó. Ora, gente, presta atenção. A Escritura, prevendo que Deus havia de salvar, justificar pela fé os gentios, pregou previamente a boa nova para Abraão. Eu estou acabando de ler aqui que 430 anos antes da lei, Deus apareceu para Abraão e pregou a graça. Veja que a graça veio antes. Leia de novo agora, do início, todo mundo vai lendo. Pedra e disse: Abraão, eu vou falar sobre o Cordeiro. Abraão, eu vou te dizer uma coisa: todos serão salvos crendo em meu filho. Abraão, eu vou te dizer que a boa nova é:
Olhe para Jesus e seja salvo. Toda a boa nova da graça foi pregado 430 anos antes da lei. Quem veio primeiro, a lei ou a graça? A graça. Qual é o plano original de Deus então? Por isso que a lei foi acrescentada. E por que ela foi acrescentada? Por causa do pecado. Agora imagine você o seguinte: o que Deus pregou para Abraão, o que é a boa nova, o que é o evangelho. Deus pregou o evangelho para Abraão, é o termo para a boa nova. O que é a boa nova? O que é o evangelho? Romanos capítulo 1, no versículo 17, por favor. Quem gosta de ficar aprendendo a palavra de Deus? Quem gosta de Bíblia? Quem gosta de cheirar a Bíblia? Você deve comer a Bíblia, né, cheirar? Ó, diz aqui, ó. Escuta, gente. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Olha para mim. Primeira coisa que você está ouvindo: a salvação vem na pregação do evangelho. Mas o que é o evangelho? A boa nova que Deus pregou para Abraão. O que é? Vamos ver Atos 20 e 28. Gente, Bíblia é uma construção. Olha o que diz: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispo. Preste atenção. Para vos apresentais à igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui está o conceito do evangelho. Fomos comprados por ele com o seu próprio sangue. Agora veja Gálatas 1, no versículo 6, por favor. Eu vou concluir agora para poder orar. Olha o que é o evangelho. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. A graça então é o evangelho verdadeiro. Quem está lendo isso? Quem está lendo, diga amém. Ele te chamou da graça e você está seguindo talvez um outro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Da graça. Olha para mim aqui, irmãos. Vou te explicar agora em tese. Em tese, contando uma historinha. Por que que Deus mandou a lei? Por que que ela veio? Olha para mim aqui. O povo de Israel estava preso no Egito durante 430 anos, escravos no Egito. Deus levanta um profeta para libertá-los. Deus arranca 2 milhões de pessoas do Egito. Escuta, eles caminham do Egito ao Sinai 3 meses, pelo deserto de Refidim. A Bíblia diz que ninguém morreu até o Sinai. Olhe bem para mim, não vá atrás de novela, de filme ou de seriado. Se Jesus, uma irmã estava comigo na igreja, terminou o culto, ela falou: pastor, você falou uma coisa errada na mensagem. Eu falei: o quê? Isso. Eu falei: não, mano, está errado não. Tá, pastor. Como é que você sabe? Não, porque eu assisti diferente. Sério. Irmão, entenda, tudo que você assiste, pelo menos uns 40% é licença poética, você chama baseado em fatos reais. Senão você vai fazer igual a Dilma: vou processar a Netflix. É ficção, tio, é ficção. Então deixa eu falar uma coisa. Diz a Bíblia que do Egito ao Sinai ninguém morreu. Na novela, no filme, o povo morre.
Mas do Egito ao Sinai, nenhuma alma pereceu. E olhe para mim, não é porque eles não pecaram, porque eles pecaram. Eles cometeram os mesmos pecados que receberam depois da lei. Só que depois que eles pecam depois da lei, por exemplo, murmuravam. Depois que veio a lei, eles murmuravam, era picado de serpente, morriam, andaram em círculo até morrer todo mundo. Mas eles murmuraram e pecaram antes da lei. Por exemplo, chegaram diante do mar, murmuraram. O que é que Deus fez? Abriu o mar. Chegaram nas águas de mar, murmuraram. O que é que Deus fez? Transformou as águas. Reclamaram de comida. O que é que Deus fez? Mandou chover pão. Reclamaram do pão. Não estamos gostando do pão, está enjoativo. Deus falou assim: eu vou mandar tanta carne, está escrito desse jeito, tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. Gente, está desse jeito na Bíblia. Deus falou: vai sair carne pelo nariz e pela orelha. E ele mandou tanta carne, que eles não aguentavam mais comer carne. Veja que Deus tirou, mas não matou. Por quê? Porque eles estavam numa aliança diferente. Como Deus mudava as pessoas e transformava as pessoas antes da lei? Porque tem gente que pensa que é a lei que faz o homem ser crente, que sem a lei, então eu posso fazer tudo. Qual lei que José tinha na casa de Potifar quando correu da patifona? Me responda. José, correu. E a mulher, gente, era linda de morrer. Mas linda. Alguém me perguntou: como é que só sabe? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. Mulher feia não tenta ninguém, irmão. Se ele correu, é porque tinha que correr. Eu te pergunto: qual lei José tinha para não pecar com aquela mulher? Nenhuma. José tinha temor. E o temor não é fruto da lei, é fruto da sabedoria, da fé. É o temor, ele é gerado pela fé em Deus. Qual lei que Abraão tinha? Qual lei Jacó tinha? Qual lei? Jó, um homem, um sheik árabe contemporâneo a Abraão. Olha o testemunho que Deus dá de Jó: reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. 400 anos antes da lei. Na vida de Jó, irmãos, nós temos aparentemente características de fruto do Espírito: reto, íntegro, temente a Deus, que se aparta do mal. Está aí, ó, quem vive na graça: reto, íntegro, temente a Deus, que se aparta do mal. E não foi a lei que gerou isso em Jó, foi o temor do Senhor. Esse temor é a lei do Espírito, é a moral de Cristo dentro do crente. O que é lei? Lei é um gramado verdinho com uma placa em cima dizendo: não pise. Se você pisar, você comete uma transgressão, você é multado, você comete um crime. Graça é o mesmo gramado sem a placa. O que a igreja hoje faz? Onde é que está escrito que eu não posso pisar? Nada a ver. Onde é que você leu? Não pode. Isso aqui não é feito para pisar. A calçada está aqui. Isso aqui é grama. Mas onde é que está escrito? Então a casa que não está escrito proibido de estacionar, você põe o carro no portão. Tem gente que põe. E tem gente que briga ainda com o cidadão: não tem placa, é? Lei é o mandamento que vemos, graça é o mandamento que cremos. A lei do Espírito não é eu cumprindo a lei, é a lei se cumprindo em mim. Agora eu não saio de casa dizendo: não posso matar, não posso roubar, não posso furtar, não posso adulterar. Eu não saio pensando nisso. Aquele não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, é uma coisa natural do Espírito no crente. Ele nem cogita as coisas da terra, ele só cogita as coisas do alto, porque ele anda em Espírito, ele anda em graça, ele anda na lei de Cristo. E se Cristo
Cristo está em vós, o corpo está morto. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora eu faço o quê? Fico olhando para a sua cara. Também não preciso de microfone mais. Vou pregar agora. Eu brinco com o pessoal do som lá na igreja, que eu sou pastor. E às vezes eu quero brincar com o pessoal do som na igreja dos outros. Você vem com a faca para não pegar? Em nome de Jesus. De joelho, mão para trás. Não resista. Fazer igual a Valdomiro. Você é só de Deus, cara, agora. Essa faca, você vê. Olha para mim aqui, pastor. Como eu sei que eu estou na graça? Irmãos, olhe para mim. São 10 mandamentos. Isso é chamado de lei de Moisés. Na nossa lei tem quantos? Na nossa. Quem está em Cristo? 9. Gálatas capítulo 5. Qual é a lei do Espírito? Qual é a lei do Espírito? Vamos ver Gálatas 5, a partir do versículo 4. Todo crente é regido pelo fruto do Espírito. Essa é a nossa lei. Agora preste atenção. A lei de Moisés foi escrita. A lei de Cristo é construída, ela é produzida no coração do crente. É chamado de fruto. São 9 virtudes. O irmão disse assim: então eu posso adulterar, posso fazer o que for na graça? Tente. Se você tem o fruto do Espírito, tenta. Eu quero que você tenta. Veja, Gálatas 5, a partir do 6. Isso aí nós já lemos. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas a fé que opera no amor. Vamos ver a lei, a nossa. Continua. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Qual é a verdade então? Vamos ver. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo está brigando com quem está na lei. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O contexto de Gálatas 5 é lei e graça, já vimos. Ele está dizendo que um pouquinho de lei estraga toda a graça. Mas nem um pouquinho, pastor, nem um pouquinho. Vamos ver agora? Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, quem for, sofrerá condenação. Pode continuar. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, que é coisa da lei, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, olha a graça, o escândalo da cruz está aniquilado. Mas pastor, esse evangelho é muito barato. Não é barato não, irmão, é graça. Barato ainda tem valor. É graça. Aí pastor, mas é muito fácil. E quem disse que tinha que ser difícil? Ah, mas assim as pessoas vão pecar. Não vão, porque elas não estão pecando por causa da graça. Muito pelo contrário, é o mau entendimento de Cristo que faz as pessoas viverem uma vida de pecado. As pessoas não pecam por causa da graça. Muito pelo contrário. Por que as pessoas pecam? Por que as pessoas pecam? Romanos capítulo 6, versículo 14. Já voltamos em Gálatas para ler o fruto do Espírito. Veja você, são 10 mandamentos. Para cada mandamento veio uma virtude do fruto do Espírito. Essa é a nossa lei, diz a minha lei. Diga, a minha lei é o fruto do Espírito. Eu sou um bom crente pelo Espírito, não por mim.
Quando o Espírito constrói em você o fruto, você se torna o que Deus espera de você. Essa é a sua lei. Diga amém. Agora lê esse texto em voz alta, vai lá. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebeu que graça não é pecar mais, graça é pecar menos. Quem está na graça, ele peca menos. Quem está na lei, peca mais. Agora você quer ver uma coisa mais assustadora? Romanos capítulo 6, versículo 1. Quem vive uma vida de pecado e põe na conta da graça, não entendeu a graça. Estou na graça, então posso fazer o que eu quiser. Está na lei. Está na lei dos mortos ainda. Romanos 6 primeiro. O que diremos, pois? Permanecermos no pecado para que a graça superabunde? É assim que a racinha está fazendo. Estou na graça. Paulo responde, próximo verso: de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como que vamos viver nele ainda? Percebeu? Quem está na graça são os únicos que podem dizer não ao pecado. Ele é tão livre a ponto de dizer: não te quero pecado, não tem mais desejo por você, não tem prazer por você, não me sinto atraído por você. Tem uma música mais bonita para ouvir, tem algo melhor para fazer. Não é porque ele é obrigado, não é porque é um jugo, é porque ele descobriu um prazer maior, uma alegria maior. A lei revela o pecado, a graça revela Cristo. Quando você olha para Jesus, o pecado perde o sentido. Aleluia. Agora você quer ver uma coisa assustadora? Que esses dias o irmão olhou para mim, depois de ler meu livro, disse: pastor, cuidado pregando a graça. Porque isso pode dar licença para pecar. Eu falei: irmão, eu sou pastor de uma igreja, e tem gente que peca na igreja que eu sou pastor. Aqui não tem gente que peca. Mas na igreja que eu sou pastor, tem gente que peca. E por incrível que pareça, nunca vieram em mim pedir permissão. Eu nunca vi uma pessoa dizer: pastor Dani, o senhor me permite pecar? Irmão, é inacreditável que tem gente que pensa que você precisa dar permissão para alguém pecar. É um absurdo que tem gente que fala assim: isso é permissão para os outros pecar. E desde quando precisa permitir alguém pecar, gente? Olha o que tem gente que fala assim: não, mas temos que tomar cuidado porque isso fortalece o pecado. Vamos ver o que fortalece o pecado. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 56. Essa eu quero que você leia 2 vezes, porque aqui nós temos uma revelação profunda da graça. Vamos olhar na tela. A hora que eu falar 3, você vai ler bem alto. 1, 2, 3, valendo. De novo. Pela última vez. O aguilhão da morte ao pecado. E quem dá força para o pecado e a força do pecado é a graça. É o quê? O que faz as pessoas pecarem é a religião, é a lei, é não mostrar Cristo, é mostrar regras, rudimentos, preços, valores humanos e não o valor da cruz. Crente olha para Cristo, porque se você olhar para você, você afunda. Diz: eu tenho que olhar para Cristo. Diz: eu tenho que olhar para Cristo. O que dá força para o pecado, gente, é a lei, não é a graça. Agora, quem está na graça vive pecando?
Responde. Diga: a graça me melhora. Eu sou melhor na graça. Eu não sou pior na graça. Na graça eu sou melhor pai, sou melhor filho, sou melhor esposo. Na graça eu sou melhor crente. Na lei eu pioro. Você quer saber se você está na graça ou na lei? Você melhorou depois que virou crente ou piorou? Você é mais crente depois de 30 anos ou é pior? Você ama mais Deus ou ama menos? O Espírito Santo é mais virtuoso em você depois de tantos anos de crente ou menos? Porque aqueles que olham para a graça, que estão no favor imerecido, eles vão melhorando. Melhorando. Sabe por quê? Porque não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Qual é o nome disso? Graça. Uma coisa que eu aprendi com a graça: como ela me transforma, como ela me muda. Olha para mim aqui. Eu vou contar um pedacinho só do testemunho para poder terminar. Eu sei que tinha muitos irmãos aí que ouviram o testemunho na internet e estavam na expectativa e fica mandando mensagem para a gente. Não é porque você manda em mim que eu vou contar, não. Mas é porque faz parte do sermão, também para agradar alguns queridos. Mas olha para mim. A minha vida, eu tenho 37 anos, mas eu sou um fruto da graça de Deus. E graça, gente, não se resume pode, não pode, é pecado, é pecado. A graça é tudo para nós. É viver da graça, é viver do amor de Deus, viver confiando nele, viver dependendo dele 24 horas, isso é graça. A graça expressa o escândalo da cruz. Eu resumo, porque eu vou concluir, e Deus vai curar tanta gente aqui nesses dias. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Perdão não é ausência de justiça. Perdão é transferência de justiça. O que não é perdão? É fazer justiça com a própria mão. O que é perdão? É transferir a justiça para quem deve. Entendeu? O que é perdão? Que tem gente que não perdoa porque acha que a pessoa não vai sofrer as consequências. Então perdão não é ausência de justiça. Quando você perdoa, você deixa Deus fazer justiça. Quando você não perdoa, você já fez a justiça no coração. Então Deus não faz. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesse primeiro dia de conferência. E o meu plano aqui nesses dias é que a obra da cruz, o escândalo da cruz, exploda em nosso coração, com cura, libertação, salvação, restauração familiar e transformação total e completa.